Bom, meu nome é Thiago de Andrade, Marinho, né? Meu nome é Débora. Daniela. Me chamo Anderson. Cleia. Meu nome é Jader Nascimento. Meu nome é Larissa Nascimento. Bom, na verdade a minha função dentro de Jocum basicamente gira em torno de dois aspectos, né? Tanto do aspecto do evangelismo, sempre trabalhei e gostei bastante de trabalhar com evangelismo. E o segundo momento foi depois de alguns treinamentos que eu fiz dentro do Jocum, que foi a ETED basicamente, né? Foi a parte onde trabalhei com treinamento, etc. Eu estou na missão, vamos fazer, acredito que uns 10 anos. E eu sirvo atualmente no Ministério de Discipulado com Crianças e também no Ministério de Tradução para vídeos de treinamento para discipulado com crianças. E eu também auxilio meu marido no Ministério da ETED, que é onde ele trabalha atualmente, que é uma escola de treinamento e discipulado. Eu acredito que é isso. Sirvo também na contabilidade da base, cuidando de toda a parte financeira. Vai fazer 4 anos que eu estou na missão e eu estou servindo o Etnos, que é o significado de etnias, né? Sobre os povos menos alcançados do Brasil. E também estou servindo evangelismo, né? Que a gente faz todas as terças-feiras com os moradores de rua. E o Ministério da Cozinha também, onde eu tenho cuidado. Eu estou na missão há 6 anos. Atualmente eu atuo no Ministério da ETED. Também faço parte do Conselho da Base e também faço parte auxilio na manutenção. Eu estou na missão fazem 7 anos e eu sirvo na ETED, aqui em Jocum, Ponta Grossa. São 11 anos trabalhando na missão Jocum e atualmente eu sirvo na liderança da base Jocum Ponta Grossa. Eu estou há 10 anos na missão e eu sirvo no ministério auxiliando meu esposo na liderança, na hospitalidade e também no trabalho com discipulado de crianças. Eu sou casada com o Thiago, que também está nesse documentário, eu acho que vocês vão ver ele. E eu tenho 2 filhos, o Yuri, que tem 5 anos, e a Sofia, que tem 3 anos. Então, por enquanto ainda é só eu e o Pedro, que é o meu filho de 12 anos, onde a gente se encontra hoje aqui na Jocum de Ponta Grossa. Vai fazer 1 ano que a gente está morando aqui já. Bem, eu sou a Larissa, sou mãe de 2 filhos, do Noah e da Naomi. O Noah tem 3 anos, a Naomi tem 1 ano e 2 meses e esposa do Jader. Bom, eu sou casada com o Anderson e nós juntos lideramos aqui a ETED. Nós vamos fazer 2 anos de casados e com 1 ano e 9 meses nós fomos presenteados por Deus e estamos esperando um bebê. Bom, eu sou casado com Débora, né? Nós nos conhecemos em Jocum, Ponta Grossa, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Nos casamos em Campinas. E hoje, né, nós estamos morando aqui em Ponta Grossa também. Estamos com 2 filhos, com o Yuri, de 5 anos, e com a Sofia, de 3 anos. A família sou eu, Jader Nascimento, como eu já falei. Minha esposa, Larissa Nascimento. Tenho um filho de 3 anos, o Noah Nascimento, e também uma filhinha de 1 ano e alguns meses, a Naomi Nascimento. Bom, eu sou casado com Cleia, nos conhecemos aqui mesmo em Ponta Grossa. Ela veio dar aula e aparentemente se apaixonou por mim e retornou para a base e começou a servir como obreira, e a gente iniciamos a nossa amizade especial, nos casamos na cidade de Ponta Grossa e agora estamos esperando nosso primeiro filho. Eu fiz minha TED no ano de 2012, no primeiro semestre. A minha TED eu fiz no ano de 2011, segundo semestre. Estava bem frio, por sinal. Em 2018, no segundo semestre.
Fiz minha ETED em 2016, no primeiro semestre, aqui mesmo em Jocum, Ponta Grossa. Primeiro semestre de 2010. Eu fiz minha TED em 2011. 2014. Ao meu ver, eu acredito que a TED possa ser um movimento de avivamento, primariamente. Antes de ser uma escola de treinamento, de discipulado, ela visa promover um contexto onde o avivamento e essa expressão do mover do Espírito Santo, ele se dá. É uma escola profética, existe uma unção muito bacana dentro da ETED, que durante a ETED nós temos diversos testemunhos. ETED é uma escola de treinamento e discipulado. Uma escola onde você tem várias aulas que trabalham no seu caráter, nos seus valores, onde você aprende mais sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre evangelismo, sobre missões. Sobre o coração paterno de Deus, moldando o caráter daquele futuro missionário. Ela promove os jovens a conhecer a Deus. Consiste em 3 meses sendo ele teórico e 2 meses sendo ele prático. Outros 2 meses eles serão de prático, que a gente chama. Então a equipe vai para algum lugar do mundo servir uma igreja, uma comunidade, um povoado. Eu realmente gostava muito das aulas. As aulas para mim sempre tinham um afinco muito de ensino, do qual eu me agradava muito. Cara, eu sempre fui um cara que nunca gostei muito de ficar parado, né, sentado. Eu sempre fui muito pragmático, eu sempre gostei da ação. Então o que eu gostava era dos finais de semana. Nós íamos para as igrejas locais, lá nós tínhamos possibilidade de pregar, nós tínhamos possibilidade de fazer dirigir os cultos. Então isso era muito bacana, eu gostava muito. Olha, que eu me lembro da minha ETED, o que eu mais gostava era dos teatros. Por quê? Dos teatros e das danças. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então ali eu vi que ali eu conseguia me soltar, me desenvolver. Então os teatros e as danças, o circo também que nós fazíamos na ETED, isso era algo que eu gostava muito. Eu gostava muito era das aulas. As aulas eram muito impactantes para mim, né? Era tudo muito novo, tudo que era ensinado, tudo. Então eu gostava muito, e uma das coisas que me marcou muito foi das aulas de renúncia que a gente teve, onde eu tive que me abrir, né? Na época o professor pediu pra gente expor algumas coisas que estavam em oculto, né? No secreto, e aquilo ali impactou a minha vida, né? Então eu gostava muito das aulas. Como eu fiz a minha TED no Peru, uma das atividades que eu mais gostei foi na selva, né? Eu tinha, na verdade, quando eu fui fazer, eu tive esse objetivo de ter um tempo com os ribeirinhos, né? Então teve uma atividade onde a gente foi passar um tempo de prático na selva, a gente teve que dormir lá, fazer nossa própria comida. Então aquilo foi bem desafiante para mim. Não só essa, como uma própria viagem para os ribeirinhos que a gente fez também. A gente passou 2 semanas numa tribo ribeirinha, então foi muito bom. Eu gostei muito dessas 2 atividades de experiências na selva, com uma realidade diferente da minha. Eu gostava muito das aulas, das ministrações, das aulas. A aula que mais me tocou foi a aula de renúncia e de adoração e louvor. Eu gostava bastante dos práticos, né? Os práticos de finais de semana. Durante a minha TED, nós tivemos uma semana inteira que nós servimos a cidade de Carambeí, né? E apresentando uma peça teatral com o plano da salvação para crianças, de uma forma bem criativa. Então, eu me sentia muito bem nos práticos de finais de semana. Talvez o que mais me marcou na ETED foi uma aula em específico de renúncia, do antigo líder de nossa base, onde ele falou sobre renúncia, e eu estava vivendo um contexto muito difícil na minha casa. Eu havia acabado, fazia 1 ano de sair de todo um contexto de drogadição, e naquela aula de renúncia eu senti o Senhor me chamando para deixar tudo para trás, deixar a minha família, deixar a minha cidade e viver aqui em Jocum, Ponta Grossa. Uma experiência que aconteceu durante a minha TED foi justamente na parte do prático,
né, de quando a gente chegava para fazer os evangelismos e ali a gente chegava ali através com a parte da estratégia do evangelismo, usando artes, né, como teatro, dança. E a gente vê o mover do Espírito Santo convencendo o coração e vidas se arrependendo, se rendendo a Jesus. Essa foi a melhor parte para mim. Uma das experiências que mais me marcou na minha TED foi a aula de prumo divino, porque foi uma aula onde eu pude liberar perdão sobre algumas pessoas que tinham me magoado durante a minha vida e também entender, né, o porquê daquela mágoa estar ali ainda, entender o processo daquela mágoa. Então, assim, foi bem libertador, foi bem... eu me senti mais leve depois. Então, foi uma aula que marcou bastante. Todas as aulas foram boas, mas essa foi algo bem marcante. Se teve muitas experiências que aconteceu durante a minha TED, mas a que mais me marcou foi durante uma aula de renúncia e de perdão, que eu olhei o mais profundo do meu coração e vi quantas coisas haviam escondidas em mim, sabe? E na mesma semana eu recebi a visita dos meus pais e havia muitas coisas que eu precisava liberar sobre a vida deles, de perdão e também de pedir perdão. E essa experiência casou e foi uma semana assim libertadora para mim. Uma experiência que ficou marcante para mim, que eu não esqueço, foi quando nós estávamos para sair para o prático, e foi uma experiência financeira que Deus me deu. Eu, da minha equipe, nós íamos para o exterior e eu era a única da minha equipe que ainda não tinha nenhum valor. E um dia, dentro da minha sala de aula, lá da ETED, a minha própria turma levantou todo o valor, o que eu precisava para ir para esse prático, e ainda foi uma ministração muito incrível, aquilo marcou a minha vida, relacionado a finanças, que foi surpreendente. Uma experiência do prático que eu lembro foi um dia em que nós fomos fazer um trabalho evangelístico numa igreja no interior de São Paulo, e que nós fizemos uma apresentação de teatro e que as pessoas começaram a chorar dizendo isso foi muito para mim, isso significou muito para mim. E aquilo me marcou bastante, o poder das artes, o poder do teatro, do drama, que é algo que emociona muito. Então, a experiência que eu tenho em relação à ETED foi na aula de renúncia e também na aula de paternidade. A aula de paternidade foi marcante para mim, onde eu tive curas interiores que eu jamais esperava que aquilo ia fazer algum efeito em minha vida, né? Não sabia que aquilo ia me libertar. E também na aula de renúncia, eu recebi um abraço do professor que mexeu muito comigo. Não foi um abraço qualquer, né? Não foi um abraço entre um homem e uma mulher ou duas pessoas se abraçando, mas é como se Deus estivesse me abraçando naquele momento. Graça. Eu acho que dentro da ETED, como eu falei anteriormente, eu vinha de um contexto de muito envolvimento com drogas, com muita libertinagem. E aqui dentro de Jocum, Ponta Grossa, eu pude encontrar um ambiente onde a graça de Deus pôde se manifestar. Não somente no aspecto de trazer perdão sobre a minha vida, no meu passado, mas de dar possibilidades para uma nova vida. Onde a graça de Deus se manifestou com um poder, não somente salvador, mas transformador. A música que nós cantávamos muito na minha TED era uma do Danny Distler, que dizia viver coisas novas. Então, para mim, eu acho que minha TED, viver coisas novas, foi o que marcou a minha TED. Transformação. Identidade. Resgate. Onde eu vi que Deus me resgatou mesmo no todo, e onde eu pude ter um encontro ali com Ele no íntimo. Restauração. Transformação. Porque na ETED eu vivi essa transformação. Então, tudo do que
eu tenho me tornado em Deus começou a partir da ETED. Eu descobri muitas coisas durante a ETED, eu vivenciei muitas coisas durante a ETED, então essa palavra se enquadra bastante. Eu indico a ETED para todas as pessoas porque eu creio que assim como a minha identidade ela foi moldada, ela foi criada, foi me mostrada, eu acredito que muitos ainda precisam também conhecer a sua identidade. Então sim, não só isso foi o que marcou para mim, mas pode haver outras transformações na vida da pessoa. Porque ela é um divisor de água na sua vida, né? Você é um tempo com Deus muito bom, muito desafiante, você aprende muito, você tem experiências com Deus única. Então eu costumo dizer que é vida antes da ETED e vida depois da ETED. Não tem como você continuar a sua vida sem lembrar e sem aquilo que aconteceu na ETED mudar alguma coisa na sua vida ou te incomodar em algum momento que você esteja vivendo alguma coisa que não é legal de novo. Porque ela pode trazer transformação e trazer coisas novas ao coração do homem. Com certeza. Eu acho que a ETED é uma plataforma que tenta viabilizar, como eu disse, o mover do Espírito. E por ela ser essa plataforma do mover do Espírito, ela também é uma plataforma para a transformação do indivíduo que se submete à ETED. Porque eu creio que a ETED, ela não só como nos promove, mas como também nos ensina no íntimo, né, no nosso interior com Deus. Onde ela ministra em nossas vidas coisas que no dia a dia ninguém percebe. Então eu indico a ETED porque ela nos faz crescer, nos faz romper em fé. Porque eu acredito que a ETED ela não somente é uma escola para quem quer ser missionário. Eu acredito que ela é uma escola para aquele que é cristão, quer se aprofundar mais no relacionamento com Deus, quer conhecer mais da natureza e caráter de Deus. Porque justamente a ETED, eu acho que ela é um meio que Deus usa para restaurar mesmo a vida daquela pessoa que acha que talvez não tenha mais um propósito, né, um sentido na vida profundo para viver. E a ETED ela é um meio para isso, para restaurar esse sentido, esse propósito na vida da pessoa.